Estamos começando mais um A Falar de Bola, o programa em parceria com a Associação de Futebol do Algarve e a Conect TV Algarve. E o apito inicial está dado, mas a gente vai escalar as equipas antes. Então, começando aqui com o elenco de hoje, Pedro Crespo, que é presidente da direção da AD Tavira Praia, um clube que tem uma experiência nacional do futebol de praia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui a representar o AD Tavira Praia e a modalidade de futebol praia. É isso aí. Aqui mais pertinho de mim é Luiz Neves, que é diretor do Clube Recreativo Alturense. Participa desde o início e apoia na logística e foi um dos clubes que mais atletas teve o ano passado no futebol de praia. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram aqui da parte do Clube Recreativo Alturense. É de salutar aqui estas iniciativas da parte da associação e do nosso lado estamos dispostos para tudo. Muito bem. E aqui jogando do meu lado, cuidando da zaga aqui, ó, quarto zagueiro e o médio central aqui, o Nuno Dias, vice-presidente da UDM Messinense, que participa pela primeira vez e é o único clube da Serra que não tem praia, mas vai jogar futebol de praia. Seja bem-vindo. Obrigado e boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. Apesar de não termos praia, mas está provado que há muitos campeões de muitas modalidades que também não têm as ditas condições e ganham os campeonatos. E vamos lutar para isso. É isso, esse é o espírito e vocês já perceberam que o tema é futebol de praia. Um tema que aqui no Algarve tem que se desenvolver cada vez mais. Se tem um lugar que o futebol de praia tem que desenvolver, tem que ter público e a coisa vai crescer com certeza, é no Algarve por motivos naturais e óbvios. Esse ano, mais uma vez, acontece a Liga Algarve Futebol de Praia, agora com o patrocínio, o sponsor name do Diagonal Seguros, uma competição masculina de clubes filiados que será jogada nas areias algarvias durante o mês de junho, com 10 equipes que vão disputar o troféu da edição 24 e 25. Aí a pergunta que eu começo jogando lá para o Pedro Crespo. Evidente que o futebol de praia é a praia dos algarvios, mas como é que tem sido atrair os atletas, trazer muitas vezes atletas que estão no futsal, no futebol 11, para começar essa modalidade? Como é que tem sido esse processo da dinamização do futebol de praia no seu clube? O processo não tem sido muito fácil, uma vez que os campeonatos, tanto nacionais como distritais, de futsal e de futebol 11, acabam tarde. Ao acabar tarde, já faz com que nós comecemos a treinar muito mais tarde. E muitas pessoas não querem, muitos jogadores não querem participar porque já vêm de uma época longa, não é? E não querem estar a subcarregar nem o seu esforço físico e principalmente aquilo que eu me deparo mais é com as famílias, não é? Porque fins de semana, são os fins de semana todos. Este ano é só o mês de julho, uma parte do mês de agosto, se tudo correr bem, não é? Mas não é fácil angariar atletas para a modalidade. O que eu acho que é uma modalidade com bastante futuro, principalmente no Algarve. Se no Algarve não houver, o resto do país, aqui temos o verão 9 meses, não é? Portanto, depois há outras dificuldades logísticas de praias, não é? Temos a BRIA e aí já há mais outra dificuldade que não só os atletas. Mas pronto, a nível de atletas é essa a grande dificuldade, porque não há o atleta de futebol praia ainda, não é? Exclusivo de futebol praia. Já começa a haver alguns, aqueles que ou não tiveram muito sucesso no futebol 11 ou no futsal, ou se cansaram e estão a experimentar essa modalidade. E muitos com sucesso. Portanto, essa é mais... Mas que é assim meio que no mundo inteiro, né? Mesmo o Brasil, que é uma referência, normalmente são atletas que passaram pelas modalidades futsal, futebol e... Não é nem questão de ter sucesso ou não, mas no meio do caminho descobre o futebol de praia e se dá muito bem e já vai nesse sentido. É natural que isso aconteça aqui em Portugal também. Mas a proporção é completamente diferente, não é? No Brasil nós podemos ter 500 equipas e aqui para arranjar duas não é fácil, não é? É verdade. Portanto, eles nascem já com o pé descalço na praia. Eu tive esse prazer de vivenciar e de estar no Brasil várias vezes a jogar futebol de praia, campeonatos do mundo, e onde vi que a seleção do Brasil poderiam ser 7, 8, 9, 10 seleções. Nós, portugueses, tínhamos aqueles jogadores, 10, 12 jogadores, e que não era fácil. Muitos que vieram ao início do futebol 11, grandes craques do futebol 11, não é?
que agora já há o atleta de futebol praia na seleção. Aí já há. Sim. E nos grandes clubes de primeira divisão. Agora, comparando com o Brasil, não pode haver comparação possível, não é? A mentalidade é outra também. Aqui não há a mentalidade do futebol praia, o ter que competir. Aqui é aquilo que eu vejo, é a minha opinião. As pessoas juntam-se, ainda veem o futebol praia como uma brincadeira, juntam-se para ir jogar e tem que levar um pouco mais sério, porque é uma modalidade onde há um investimento, quer seja aqui, quer seja a nível nacional, há sempre um investimento e um grande esforço da parte dos clubes. Portanto, quando as pessoas virem que essa maneira de estar tem que ser modificada, talvez aí até as próprias empresas comecem a acreditar e a ajudar muito mais as equipas que se querem destacar ou que querem participar. E vale a pena a gente reforçar a Diagonal Seguros como patrocinadora, né, como o name sponsor do evento, porque é justamente isso. Quando as empresas começam a apostar, primeiro na competição, talvez, e depois isso naturalmente vai se transmitindo para as equipas. Eu vou jogar a bola para esse lado aqui. Ô Nuno, você é de uma equipa que vai participar pela primeira vez e é um clube da Serra. Se ele teve dificuldade, o que você teve que fazer? Entrar nas casas das pessoas e pegar na marra? Conta. Quase. Não foi fácil. Eu apresentei a proposta à direção. Ficaram um bocado reticentes, o que era complicado. Falei com os nossos jogadores de futebol de 11, se alguns estavam interessados, porque é fundamental. E a gente, como joga a segunda distrital, mais complicado é porque os jogadores não são profissionais. Chega o verão, quer ir para a praia assim, mas não para jogar futebol. Mas tivemos a sorte de ter um jogador que quase sempre participou muitos anos no futebol de praia e que começou a incentivar os outros, e vamos, e juntamos aqui 10 ou 12 e conseguimos, e foi assim que se fez. E acabou, então, por causa desse acabou... Exatamente, conseguimos motivar os outros e estão agora motivados para jogar. É a história da referência, né? De alguma maneira a gente já está falando aqui. O fato de ter uma referência, e a seleção portuguesa é uma referência no futebol de praia. Inclusive já ganhou da seleção brasileira. É um feito importante. Acho que essa referência da seleção, principalmente, acaba ajudando, assim como esse atleta em específico acabou ajudando a formação da sua equipe. Exatamente, foi fundamental nisso. Apesar de, eu acredito que muitos atletas que lá vão-se para se divertir, sim. Mas a maior parte também vai lá para lutar e ganhar. Esse negócio de se divertir é só na hora que você convida, na hora que entra em campo ali. O espírito é outro, né? Até no Paro Ímpar a gente já arruma de confusão, assim, no sentido de querer ganhar, de ter... a brincadeira passa quando a pipa... Perder ninguém gosta. Exatamente, muito bem. Ô, Luiz, sim. Conta um pouquinho também dessa sua experiência, da formação da equipa, porque acho que esse é o grande desafio neste momento. A maior parte dos atletas são de outras modalidades e chegam no verão, onde acontece a competição, para você convencer. Às vezes o atleta até gosta, até quer, mas se é casado, quem manda no final das contas a gente sabe quem é, que não somos nós, né? As esposas podem fazer alguma resistência porque tem filho, quer passear, quer ter os momentos de lazer com a família também. Conta a tua experiência nesse... Exato, a nossa experiência também vai um bocadinho aqui à semelhança do que foi dito aqui pelos colegas presentes. Da parte do Clube Recreativo Alturense, somos a única modalidade de futebol, ou seja, não existe nem futsal, nem futebol 11, portanto só existe futebol praia. Não temos formação, portanto logo aí acarreta ainda maior dificuldade em conseguir cativar mais jogadores. O que é que nós fazemos? Tentamos puxar alguns jogadores que atualmente jogam futsal, outros que até jogam futebol 11, outros que até neste momento nem sequer estão em atividade e no fundo, no fim de contas, aquilo que está a decidir nós conseguimos ter equipa é muito o amor à camisola, ou seja, a maior parte dos atletas são do concelho de Castro Marim, são da freguesia da Altura. Sim. E portanto é muito esse amor à camisola que está aqui a fazer a diferença e que é possível de todos os anos conseguirmos apresentar uma equipa que possa competir aqui no campeonato Algarvio.
Mas não é fácil, realmente não é fácil, porque há a questão aqui das distâncias também, há aqui a questão também profissionais, muitas das vezes os atletas não conseguem marcar presença nos treinos, tentamos marcar os treinos para o final da tarde, mas nem sempre é possível para todos, e às vezes inclusivamente é difícil conseguir arranjar 10 sequer para fazer uma planilha. Portanto, esse trabalho também não é fácil. Tenho tentado puxar alguns atletas mais novos para tentar criar aqui algum gosto no futebol praia, mas inclusivamente eles hoje ou ainda estão em competição, ou depois não têm interesse porque entretanto começam a trabalhar aqueles trabalhinhos de verão e acabam por ter pouca disponibilidade. Portanto, o conseguir arranjar uma equipa, conseguir arranjar jogadores é realmente uma tarefa difícil aqui no futebol praia. Mas fica já os parabéns para as 10 equipas que estão inscritas, porque no primeiro ano foram 5, que já é um ótimo número para uma primeira época, né? Assim, para uma modalidade que estava estreando. Aí no segundo ano foi para 6, é um aumento, e agora pula para 10, ou seja, há uma dedicação não só da AFA de provocar, de oferecer, de mostrar os caminhos para os clubes, mas a gente sempre reforça a importância das pessoas que tocam, que fazem a coisa acontecer em cada um dos clubes, porque é uma dinâmica que, se não tiver esse amor à camisola da direção também, não acontece nada. Então fica o nosso agradecimento e reconhecimento desse esforço dos 10 clubes. Passando para... queria, assim, eu não sei qual ou quais de vocês chegaram a jogar futebol. A dinâmica física é muito diferente. Já é diferente do futsal para o futebol 11. Toda a parte mecânica mesmo, preparação física. Você toca na bola no futsal muito mais vezes do que toca no futebol de campo. E no futebol de praia é completamente diferente, porque o piso é completamente diferente. A preparação que é feita com esses atletas de outras modalidades, dá tempo de fazer esse ajuste fino para a competição? Porque vocês mesmos disseram, uma competição já termina muito em cima de quando começa a outra, o tempo é curto. Como é que vocês fazem para preparar as equipas e o que vocês têm de experiência pessoal? Vou começar com vocês. Chegou a jogar futebol? Sim, eu fiz formação nas camadas jovens do Lusitano, futebol 11, entretanto depois passei mais para futsal. Na parte final de carreira, digamos assim, integrei também a equipa de futebol praia do Alturense, portanto tenho alguma experiência no futebol praia. Okay. E realmente a questão física é uma questão dominante no futebol praia. O piso é irregular, é muito mais pesado. As horas que nós jogamos, muitas das vezes de manhã ou à tarde, são horas com muito calor. Portanto, estamos a falar de 3 partes de jogo, 12 minutos cada, em que é muito difícil tu conseguires manter os 12 minutos em campo. É muito complicado. Depois é um desporto também onde existe muito choque, faz com que te canses ainda mais rapidamente. Portanto, essa parte física é realmente uma parte a ter em conta. E aí torna-se ainda mais importante tu conseguires ter uma equipa com pelo menos mais de 10 jogadores, porque se fores para um jogo ou uma jornada concentrada, como é o caso no futebol praia aqui no Algarve, em que fazes 2 jogos por dia, com menos de 10 jogadores torna-se muito complicado e acaba por ser uma tarefa muito difícil para os jogadores, não é? Preciso ter atenção a esses pormenores. É bem complicado. Pedro, e você? Chegou a jogar futebol e como é que você vê esse tempo de preparação? Não só preparação para a competição em si, mas a preparação física para que esses atletas não se lesionem, justamente por essa diferença mecânica que tem do organismo, da parte física mesmo. Eu também joguei futebol 11, fui profissional de futebol 11 e depois... Jogou em qual equipa? Joguei Naval 1º de Maio, cheguei tudo no norte e centro. Naval 1º de Maio, Sourense, Tocha, lá para cima. Okay. Eu sou lá de cima do norte, estou cá há 12 anos e fiz questão depois de avançar com este projeto. Depois, aos 23 anos, tive a sorte de ser observado por um selecionador da Seleção Portuguesa de Futebol Praia, num torneio de verão. E fui convidado para a seleção, depois fui logo fazer mundiais e tive 6 anos com a seleção de futebol praia, onde na altura estava Alain, Madger, Hernani, Nunes, Jaime, Zé Miguel, portanto já tenho... Sou fera. Aí foi. Joguei com o Júnior lá no Brasil, joguei com esse pessoal todo lá nos mundiais, ganhei ao Brasil 2 vezes. Então você sabe exatamente o gostinho disso. Daí eu querer fazer alguma coisa aqui. Por exemplo, nós também não temos formação, porque é impossível fazer formação aqui. Para já não temos condições, não há campos suficientes para...
mas fiz questão que houvesse uma equipa cá em baixo, e o projeto que eu tinha, que já tinha esse projeto há mais tempo lá em cima, quis trazê-lo cá para baixo, porque acho que é o melhor sítio, como eu já disse há bocadinho, é o melhor sítio para haver futebol praia. Portanto, nesse aspecto, eu estou muito à vontade para falar sobre futebol praia. Agora, em termos de físicos, a passagem dos jogadores de futsal, para já a dinâmica do futsal é muito parecida com o futebol praia, a nível tático, a nível tático. Sim. Posicionamento. Exatamente. Do futebol já é diferente. Sim. Nós ali não podemos puxar muito pelo físico dos jogadores, mesmo nos treinos. Porquê? Porque eles já vêm de uma época muito desgastante. Se vamos para a praia puxar pelo físico, vamos na gíria, vamos matar. Vamos matar o jogador. Portanto, tem que ser mais na base tática. Tá. Quanto menos correr, melhor. E o choque, que há bocado o Luís estava a dizer que há muito choque. Há choque, mas não devia haver. Porque o futebol praia não há proteção nenhuma, não há caneleiras, não há meias, não há botas, não há nada. Não é? Portanto, o mínimo toque tem que ser falta. E é isso que dá depois com que esta modalidade seja fantástica, porque qualquer livre é golo, pode ser golo, portanto, e podemos estar a ganhar ou a perder 2 ou 3-0 e virar o resultado Rapidamente, né? Agora, a adaptação à areia, e eu conto esta história sempre que reunimos com os jogadores novos. Nós tivemos um jogador há 2 anos que foi treinar pela primeira vez e ele não conseguia andar na areia, ele tropeçava nos montes de areia. Portanto, eu dizia, como é que ele vai conseguir tocar na bola se não toca na bola e já cai? O que é certo é que adaptou-se. Passado 2 semanas começou-se a adaptar à areia, que não foi fácil também, e com os jogos ele conseguiu, ele agora voa na areia. O que faz com que a seguir, o que é que haja? O nosso campeonato era um bocadinho mais longo, porque tivemos no Nacional, eram 4 meses, acabava já na altura das pré-épocas. Portanto, os jogadores que estiveram comigo no campeonato nacional, a seguir fizeram pré-épocas excelentes, estavam já melhor preparados a nível muscular, sim. Não é? E raramente, é outra coisa que eu também gostava de dizer e de referir, o futebol praia raramente há lesões, principalmente musculares, muito poucas. Porque a areia fofa, se for na areia dura, é diferente. Na areia fofa, mesmo com aquelas temperaturas, não há lesões, porque a areia fofa vai fazendo com que os músculos fiquem mais fortes. Sim. Vamos fortalecendo a massa muscular, ao correr na areia qualquer um faz isso. E não tem o impacto, né? Não há o impacto. A areia amortece tudo ali. A caixa vem por acréscimo. Sim. Mas está provado cientificamente, já há muito tempo, que qualquer jogador só consegue jogar a dar 100% 3 minutos. Ao fim de 3 minutos tem que sair. Se estiver a dar os 100%, só se não houver mais jogadores. Eu já estive numa fase que só tinha 5 jogadores e tiveram que jogar os 36 minutos. Portanto, não foi fácil. E com altas temperaturas. Estamos a ganhar em Setúbal com 35 graus, salvo erro. Era assim uma coisa. Ao meio-dia. Até parado cansa, né? Até no balneário. Até parado tomando água, o cara já fica cansado. Muito bom. E é interessante, né, quando fala dessa parte da adaptação, da areia e tal, porque o jeito de andar é outro mesmo. Você tem que erguer o pé para andar. Então mexe com partes musculares que normalmente não está acostumado. Andamos em bicos dos pés. Como? Andamos em bicos dos pés. Sim, sim. O correr tem que ser em bico do pé e não com a planta do pé, porque se andar com a planta do pé não consegue correr. Se o bico do pé é enterrar, já vai ter força para dar outra passada. Sim, e eu sou atleta de walking futebol. Tinha que criar um walking futebol de areia para gente para a gente poder. Você é mais jovem aqui, mas nós 3 aqui podíamos jogar o walking futebol de areia. Não, com certeza. Tem que ter iluminação. Senão a gente não aguenta. Mas vou perguntar aqui para o Nuno. Nuno, conta um pouquinho da parte de preparação. Você chegou a jogar futebol? Gosta? Como é que tem a sua ligação como atleta? Eu nunca joguei futebol. Em jovem treinei porque o meu irmão sempre jogou futebol e levou, mas eu não dava para aquilo. O futebol apareceu depois, mais tarde, com o nascimento dos meus filhos, que são jogadores de futebol. Em relação à nossa equipa, temos uma vantagem. Os atletas estão fisicamente bem preparados porque a época acabou agora. E a época acabando agora, vamos fazer um descansozito e para o mês que vem vamos começar a treinar. Vamos começar a fazer a pré-época para a adaptação na areia, porque o físico está lá. É a nossa vantagem. Vamos ter uma equipa extensa, longa,
ainda não vi bem o número de atletas que se pode levar, mas vai ser o máximo que se possa levar. E vocês conseguem fazer preparação na própria freguesia, na cidade, ou não? Tem que ir até a areia? Temos que ir até a areia. Tem que ir até a praia Temos que ir à mesmo. praia da Armação de Pera, Tá. ou de Albufeira, no fim da tarde. Vamos combinar o fim da tarde e vamos fazer lá a preparação. Quem sabe, né, assim, no futuro, e eu acho que os presidentes de câmara, as câmaras, têm um valor especial que tem que ser aplaudido e, ao mesmo tempo, cobrar cada vez mais, né? Não é porque está bom que não pode melhorar, Exato. mas a criação de espaços para treino, que não dependa da praia para treino, para jogos, acho que pode ajudar muito no incentivo à modalidade. E vamos e venhamos. Não é tão complicado assim, não é uma coisa tão cara assim que não dê para fazer. Tenho certeza que os autarcas aí, e quase todos eles sinalizam sempre o apoio ao desporto. A AFA sempre reforça muito que, assim, o futebol, de maneira geral, no Algarve tem crescido pelo esforço dos clubes, das pessoas e também com o apoio necessário e cada vez maior das cidades, dos municípios, das câmaras aí. Então, quem sabe não sonhar, né, com um espaço específico para treino de futebol de praia, mesmo não estando na praia. Sim, eu acho que tem que ser, iria ser um grande esforço, porque assim as câmaras já têm uma grande dificuldade em tentar apoiar os campos de futebol de 11 e de formação, de 7 e por aí. Quanto mais o de praia, que é um campeonato pouco visível e não é um investimento tão barato quanto isso. Porque, imagina, na nossa freguesia, uma arena para futebol de praia, tinha que haver terreno, tinha que haver disponibilidade, iluminação. Sim. Era complicado. Mas a gente tem que falar que é barato, que é para eles se animarem, entendeu? Então, a gente corta, não vai cortar, vai ficar no ar. Você aí, presidente de Câmara, pense nessas possibilidades no futuro, porque a cada euro investido no desporto, nas práticas desportivas, se economiza no futuro com os cuidados com a saúde das pessoas. E aí diretamente ligado. Poderemos ter formação. Assim, sim, aí já poderemos ter formação. Aliás, eu tenho, pode ser utópico, mas tenho mais um projeto que quero ver se leva avante, que é ter um campo de futebol de praia indoor. Assim dá para o ano todo, ou seja, um pavilhão que esteja abandonado, tentar recuperar e fazer uma caixa de areia. É difícil? É. Mas não custa sonhar, não é? Então isso dá para o verão, dá para o inverno, porque a logística na praia também não é fácil. Sim. Eu falo na zona que nós estamos, o Luís não apanha já, não tem ali aquela fase, mas eu tenho a parte da Ria Formosa. E a parte da Ria Formosa, a logística toda, as licenças que são necessárias para montar o campo, nós conseguimos fazer 2 etapas do Campeonato Nacional, onde foi a primeira vez que foi realizado um Campeonato Nacional na ilha. Sim. Numa ilha. Sim, sim. Portanto, a logística não é fácil. As autorizações que temos que ter, que são muitas, né? E depois ter que ter um barco para fazer evacuação rápida, ter que ter polícia marítima, seguranças, um médico, e todo o resto. Tudo isso vai complicando. Nós mesmo para um campo de treinos temos que ter um balneário, nem que seja para as pessoas despirem e vestir, já que não há chuveiro, mas que devia ter também. Agora, é o que eu digo, não é fácil. Mas não é impossível. Mas esse sonho que você falou, eu acho, assim... Quer sonho mais difícil do que um brasileiro que muda para o Algarve e quer montar uma emissora de televisão? Se a gente não sonhar, a gente não realiza. Em algum momento a gente tem que sonhar e evidente, não pode sonhar e ficar esperando que os sonhos se realizem. Você está aqui, ó, o fato só de você tocar nesse tema, de repente provoca alguém ousado aí para um projeto desse. Tem que dar mais credibilidade também à modalidade. Ou seja, tem que levar a modalidade muito mais a sério. Sim. Do que levam. Mesmo a própria, eu falo a nível geral, as próprias autarquias, se calhar não investem tanto porque é uma modalidade pouco visível. Por exemplo, o Campeonato do Algarve vai ser um mês.
Um mês é muito pouco tempo, quer dizer, uma Câmara não vai investir, ou o município não vai investir 25, 30 mil euros num campo para estar um mês disponível com visibilidade. Mas esquecem-se que a seguir pode haver formação, pode haver ATL, pode haver N coisas, tirar os miúdos da rua e colocá-los lá, não é? Portanto, isso aí é a parte depois pedagógica também. Realmente só complementar o que o Pedro estava aqui a dizer, a questão da sazonalidade do campeonato de futebol praia é realmente um problema e que condiciona depois toda a aposta que possa existir na formação. Estamos a falar de 2, 3 meses de verão, de bom tempo, em que se pode jogar futebol praia, ou seja, é difícil durante o ano conseguires fazer campeonatos de formação havendo só pelo menos 3 meses de futebol praia. Portanto, esse teu projeto eu apoio. Eu já estou. É um projeto. Sonho. Não era um sonho. Agora é um projeto. Mesmo com a aposta muito forte da autarquia, porque os clubes não têm capacidade para criar um campo indoor. É muito, parece-me se não difícil. Tem 2, 3, se juntarem 2, 3 clubes, se calhar. Mais fácil seria, não é? Sim, a gente começou com um sonho, agora nós já temos um projeto com metas. Então é esse o caminho. Mas, e aí falando, acho que essa é a dinâmica bacana do A Falar de Bola. A gente vem com uma pauta, mas a coisa vai flexibilizando. Vamos sonhar juntos aqui uma arena fechada, indoor, onde poderia ter formação, poderia servir a mais do que um conselho, poderia ter campeonatos fora da alta temporada. Não só futebol praia, pode ser futebol, pode ser... Não, outras coisas. Beach tênis, Tá, e vou falar. Nós vamos... Só queria salientar aqui que nós em altura felizmente somos de certa forma privilegiados porque temos praia, não temos que apanhar barco, não há uma ria, não há um rio que tem isso que ultrapassar. É mais simples. E nós conseguimos ter boas condições, temos bares de apoio perto do campo de futebol praia que está devidamente homologado. Ano passado já recebemos uma jornada, este ano vamos receber outra vez outra jornada, dia 12 de julho. Temos também balneários onde os jogadores e as restantes equipas podem se equipar, tomar banho. Temos também um bar de apoio do clube onde se pode fazer algumas refeições rápidas. Portanto, muito perto do campo de futebol praia, temos boas condições. Ótimo. Uma boa logística em termos de organização que permite aos clubes e às equipas terem as melhores condições possíveis. E eu acho que esse caminho de dar mais visibilidade, e aqui fica o compromisso da Connect TV Algarve, de dar mais visibilidade. Eu vou conversar com a nossa editoria de esportes para, nesta época, a gente ter um pouco mais de convites, de passar os resultados dos programas que nós temos, vamos falar de bola principalmente, e quem sabe programar, tentar correr atrás, aí não é uma promessa, mas é uma tentativa de conseguir algum patrocinador para que a gente faça pelo menos as transmissões da final ou alguma coisa assim, porque eu acho que esse tipo de coisa dá visibilidade não só para o torneio em si, mas individualmente. O nome lá do patrocinador que está na camisa fica valorizado, e aí ele já pensa, se esse ano eu ajudei com tanto, ano que vem eu posso ajudar com um pouco mais. E é um pouco da responsabilidade da Connect TV também ajudar nesse projeto. Contem com a gente mesmo. Obrigado. Vamos falar da agenda agora, Os 4 sábados do mês de julho vão ser as 4 rodadas aí. Dia 5 de julho vai ser no Quarteira Beach Arena. 12 de julho, campo de futebol Praia de Altura. 19 de julho, campo de futebol de praia da Ilha de Tavira. E 26 de julho, o Quarteira Beach Arena. São as 4 rodadas. Para finalizar, antes das considerações finais, expectativa. E aí, sem ser politicamente correto. A equipe está preparada para disputar o título esse ano? Minha equipa vai lá para ganhar. Campeão. É isso? Já começou aqui, Assumir, inclusive, mais vale não, isso, inclusive esse tipo de... Não vou pôr pressão nos atletas, mas eles sabem que tudo que o clube entra é para ganhar. Se consegue ou não, isso já são... Já tem um candidato ao título aqui assumindo.
preparação da equipa? Da nossa parte, depois a preparação é sempre com vista ao objetivo final, que é ser campeão, né? É um objetivo que nós já procuramos há algum tempo, vai ser o terceiro ano que vamos tentar. Tentamos fazer alguns ajustes que achamos necessários na equipa, mas a motivação é muita, vejo os jogadores motivados, com vontade, com querer, são bastante dedicados, e também queremos dignificar e valorizar a nossa terra, o nosso clube, representá-los da melhor forma, com desportivismo e fair play, e se pudermos acrescentar aqui vitórias, pois é isso que vamos tentar fazer. Muito bem. E vamos lá, já temos dois. Não, 2 em 3. Então agora são 3, muito bem. Então já faz a sua aposta. Corrigindo há bocado uma coisa que foi dita aqui, que houve 3 campeonatos. Nós, nesses 3, não participámos em nenhum, mas houve 4. Só que o primeiro, que já foi há 3 anos atrás, foi logo criado pela Federação Portuguesa de Futebol, que já era campeonato nacional. Onde nós participámos, eram 4 equipas, salvo erro também, porque começou com 4 ou 5 equipas, já não me lembro muito bem. E fomos classificados logo para disputar, para garantir a vaga na 2ª Divisão Nacional. Daí não termos estado presente no Distrital, o ano passado, e há 2 anos. Sim. Nós da Distrital nunca fizemos nenhum jogo. Tivemos sempre, felizmente ou infelizmente, porque andámos lá em cima, não é fácil, mas este ano descemos de divisão. Mas, como todas as equipas que descem de divisão, o que é que querem fazer? Voltar para onde estavam, não é? Embora seja bastante difícil, não só o chegar à fase final, como depois de lá estar, são cerca de 19 viagens até Nazaré. Ou seja, todos os fins de semana, são 800 km. Nazaré, Setúbal, Lisboa, Sesimbra, Ericeira, portanto é a zona sul. Por isso é que eu digo que às vezes não é fácil arranjar também jogadores, porque não tem disponibilidade para ir levantar às 6 da manhã, porque toda a gente pensava que nós íamos um dia antes, não. Íamos às 6 da manhã e regressávamos à meia-noite quase. Meu Deus. Portanto, todos os sábados, desde o início final de abril até ao final de agosto. Portanto, não é fácil nem logisticamente, nem financeiramente, e humanamente também não é muito fácil. Agora, eu vou dizer que, claro, quero assumir também que quero voltar lá, porque quero dar também o nome de Tavira, o nome de Tavira Praia o mais longe possível. Sim. E ter o prazer, ainda há bocado estava a falar com o Luís em off, de dar a conhecer os meus antigos colegas, que eles estão lá quase todos, selecionador nacional, isso tudo, aos meus jogadores. E eles têm palestras com eles também quando nós vamos lá acima. Quando ficamos de um fim de semana um dia para o outro, no fim de semana, então eles conhecem essas pessoas. Jogadores que já foram profissionais, eles já os conhecem também. Portanto, isso para mim, eu quero passar esta parte para eles, que é para eles ganharem ainda mais querer, mais entusiasmo. Foi aquilo que há bocado o Luís estava a dizer, e o Nuno também, que tem um jogador que jogou futebol praia e que cativou. Sim, os demais. Então vamos juntar-nos todos para ir todos lá para cima. Porque é que não vamos todos? Podemos ir todos, se calhar vão 2 ou 3 equipas, não interessa. É isso. Não é? Quanto mais equipas houver do Algarve, mais o Algarve está representado. E o ano passado, e há 2 anos, senti-me sozinho porque estava lá sozinho do Algarve e não tinha visibilidade no Algarve. A visibilidade da equipa de Tavira Praia era lá em cima, porque aqui quase que não havia divulgação nenhuma se não fosse as nossas redes sociais. E o falarmos, nos encontrarmos, quase ninguém sabia. Aí sim, faltou visibilidade, e os apoios com visibilidade voltam. Portanto, mas voltando ao tema que estávamos, vamos assumir, claro, que também não entramos para perder. São 3 favoritos e eu tenho certeza que os outros 7 que estão assistindo aí estão falando, eu também. Então são 10 favoritos, e a ideia é essa, que seja uma competição muito dura, muito forte, tecnicamente, muito limpa, muito justa, com muito fair play, evidentemente, mas que fomente o crescimento do futebol de praia como um todo no Algarve. Senhores, passa rápido e o tempo é igual ao futebol de praia aqui, ó. Aí não acaba, quando estão cansados. Não, para quem está dentro não acaba. Para quem está dentro não acaba. Para quem está fora é muito rápido, entendeu? Para quem está dentro, é o que você falou, 3 minutos o cara já está cansado ali. Mas eu vou pedir as considerações finais, mais uma vez, agradecendo a vocês, parabenizando, porque é muito bonito quando a gente vê alguém falar do que faz, com esse brilho no olho que eu vi nos olhos de vocês 3 aqui, essa paixão, essa vontade. Afinal de contas,
acho que todo mundo sabe disso, evidentemente, esses dirigentes, eles trabalham por amor, ninguém é profissional disso, ninguém ganha salário, ninguém é patrocinado para fazer isso. É uma pena, que quem sabe no futuro comece a haver, mas nesse momento é puro amor ao desporto, à sua cidade, à sua freguesia e principalmente ao Algarve como um todo, que fica unido nessas causas. Muito obrigado a todos vocês. Vou pedir as considerações finais. Vou começar aqui de novo com o Nuno. Nuno, obrigado mais uma vez. E quem sabe você não vai jogar walking futebol comigo, hein? Obrigado nós. Eu também posso pensar nisso. Aí. Posso ser guarda-redes. Bom, não importa. Guarda-redes é sempre bem-vindo, você sabe. Se é para andar, guarda-redes ainda menos um pouco. Pronto. E nós agradecemos, a gente já sabe, como eu estava a dizer e bem, o associativismo no Algarve é complicado. Todos nós dependemos de muitas horas, dedicamos estar com os nossos filhos, com a nossa família, e às vezes não temos o devido valor. Sim. Mas estamos cá para isso. São pessoas como eu, como tu, como ele, como todos nós, é que fazemos isto ir para a frente e cada vez com mais sucesso. É isso. E como diz no Brasil, estamos juntos. Estamos juntos. Passando a palavra aqui para o Luiz. Luiz, obrigado mais uma vez, parabéns pela dedicação. Obrigado nós aqui pela oportunidade mais uma vez de conseguirmos divulgar aqui o futebol praia. Estas iniciativas creio que são muito importantes para conseguirmos expandir aqui o futebol praia no Algarve. Temos condições excepcionais, temos um areal muito extenso e temos muito potencial que temos que aproveitar. Falando por mim, aquilo que eu costumo dizer quando me perguntam o que é que eu sou no Clube Recreativo Alturense, o que eu respondo é: sou um colaborador em regime voluntariado. É aquilo que eu costumo dizer. E é tudo feito com amor à camisola e a este nível só mesmo assim é que se consegue levar um projeto deste avante. Muito bem, parabéns. E encerrando lá com o Pedro Crespo. Pedro, obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo brilho no olhar e pela dedicação à modalidade. Muito obrigado. Eu o que tenho a dizer só mais é que gostaria que esta modalidade tivesse mais visibilidade. É a única coisa que eu peço, é visibilidade, porque através da visibilidade depois tudo acontece, porque o futebol praia é diferente dos outros, do futsal, do futebol 11. Aqui há muito mais companheirismo entre as equipas, não é? Porque nós, eu comparo o futebol praia a um circo, porque no futebol 11 ou no futsal nós vamos jogar fora, depois jogamos em casa. Aqui não, é tudo concentrado. Nós todos vamos para um sítio num dia, depois desmonta o circo, vamos para o outro lado. Portanto, nós estamos sempre juntos. Nós estamos sempre juntos. Ou seja, nós somos né? Os jogadores conhecem-se todos. Portanto, é uma família. Lá dentro, claro, lá dentro, quem quiser tem que dar. Não é? Agora, cá fora somos mesmo uma família e eu tenho isso por experiência própria e já convivi com várias pessoas aqui também no campeonato e é esse o espírito. Agora, tem que haver mais visibilidade da parte da imprensa e desde já agradeço e gostava que fossem os jogos transmitidos também, o Fernando fosse a FIFA. Vamos tentar trabalhar para isso. Não é? Isso é fantástico. Não é? E acho que era até para os jogadores, porque cativa o jogador a querer ir, porque reparem, o campeonato é curto e as equipas, eu já sei isso também, as equipas que não se qualificarem para as meias finais, metade dos jogadores vão deixar de aparecer. É aí que eu digo, vamos levar isto um bocadinho mais a sério, porque há um compromisso. Sim. Então, eu peço a isso. Muito bem. No que depender da Conect TV Algarve, a gente sempre vai dedicar esforços, planejamento, ideias e principalmente compartilhar sonhos com vocês e com todos que passam por esse estúdio aqui ou por onde a gente faça os nossos trabalhos. Apito final. Agora, encerrado o programa de hoje, quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais da Conect TV, também pelas redes sociais da Associação de Futebol do Algarve. Fiquem cada vez mais conectados, porque muito em breve, e agora a gente já começa a anunciar oficialmente na nossa programação, em julho nós iremos iniciar as nossas transmissões como um canal a cabo pela Mel. Então se prepare que vai ser uma evolução muito grande nessa forma de comunicar e no impacto da Conect TV Algarve, não só aqui no Algarve, mas em Portugal como um todo, continente e ilhas. Prepare-se que você vai ter cada vez mais oportunidades de ficar cada vez mais conectado com a Conect TV Algarve. Um abraço, até a próxima, uma boa noite.